Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos conversar sobre cinema. Eu quero hoje falar de um filme que já estreou há algumas semanas e só tive a oportunidade de ver agora. Eu estava meio que deixando esse filme passar batido, mas aí surgiu uma oportunidade e fui lá assistir, que é o filme A Substância, tá? Estrelada por Demi Moore, né? Demi Moore que já fez muito sucesso lá nas décadas de 80, 90, né? E ela parece agora uma cinquentona, né? Vamos dizer assim, né? E ela faz um filme que vai ganhar, né, o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes desse ano, né? Então, quer dizer, o filme ele já tem vamos dizer assim, um chamariz interessante aí no caso, né? Mas do que se trata esse filme? Lembrando que eu sempre que eu vou ter que dar spoilers aqui. A Demi Moore ela faz uma estrela da televisão, que tem até estrela na calçada da fama de Hollywood, esse negócio todo, né? E ela fica ali fazendo aqueles programas matinais de exercício, né? Que tinham antigamente, bem estilo Jane Fonda mesmo, né? Coisa e tal, né? Que no Brasil também rolou alguma coisa parecida. Só que ela já está com uma idade avançada, já está na casa dos seus 50 anos e ela é considerada velha, né? Pelo dono lá da programação da televisão, um cara responsável pela televisão, que é muito bem interpretado pelo Dennis Quaid, né? Uma outra figura aí também das antigas que volta, né, nesse filme também, né? E de repente ela fica desempregada, né? Fica na Rua da Amargura, ela que era uma celebridade televisiva, esse negócio todo, né? Mas ela já está velha, né, para o sistema, né? E aí ela vai descobrir, né, que existe uma espécie de remédio, uma espécie de substância que faz você virar a melhor parte de si próprio, né? E aí ela sem opções, né, na vida, coisa e tal, ela vai experimentar essa substância e essa substância, né, ela é vendida de uma forma muito secreta, né, como se fosse uma coisa realmente proibida, bem tipo dark web mesmo, tá? E aí essa substância ela tinha umas regras interessantes, né, para você poder usar. Você só podia aplicar a substância no seu corpo uma vez, né? Você tinha que entender que você ia ser duplicado e aparece uma versão mais nova de você que saía de dentro de você pelas costas, né? Isso que é uma coisa bem interessante, né? E outra coisa também, essa versão mais nova, né, de você, né, eram dois corpos, vamos dizer assim, para uma consciência, para uma alma só, né? Então tinha que haver essa troca de corpos, né? Precisamente de semana em semana, né? De 7 em 7 dias, né? Caso você violasse alguma dessas regras, né? Você poderia ter efeitos colaterais terríveis, né? E aí a nossa Demi Moore aí, ela vai, né, usar esse remédio nela, essa substância, né? Vai surgir um duplo dela mais jovem, né, no caso, né? E aí ela fica nesse corpo dessa figura mais jovem, né? Enquanto que o corpo dela, já com seus 50 anos, fica ali inerte, como se ela estivesse morta, mas na verdade ela não está, né? Esse corpo precisa ser alimentado para produzir uma espécie de fluido, né? Assim como a própria moça mais jovem, a versão mais jovem dela, precisa também ser alimentada, né? E o que acontece? De tempos em tempos, ela precisa pegar um fluido do corpo mais velho dela para poder continuar a viver, porque ela meio que tem ali um prazo de validade. Ela começa a sangrar pelo nariz, esse negócio todo, né? E ela precisa pegar esse fluido, mas dentro de um intervalo de 7 dias. Depois que passa os 7 dias, ela tem que botar mais uns paranauês lá nos dois corpos para fazer umas trocas de sangue lá. E aí ela volta para o corpo dela cinquentona, enquanto que o corpo mais jovem fica inerte. Então, e tem que ficar bem claro, as duas são uma só, né? Mas qual é o grande problema nessa história toda? A versão mais jovem dela, né, vai querer ficar mais de uma semana. E quando ela fica mais de uma semana, ela consome mais aquele líquido, vamos dizer assim, que revigora ela, e isso vai fazer com que
A outra versão mais velha, a versão Demi-Moore da história ali, começa a se deteriorar cada vez mais, né? Eu não preciso dizer o que vai acontecer, né? Você vai ter essas duas aí brigando, né? Elas que são uma só ficam ali brigando para quem tiver mais o controle de uma em cima da outra, né? E aí essa versão mais jovem começa a deteriorar essa versão mais velha cada vez mais, tá? Eu não vou ficar falando muito do filme, eu não vou ficar falando do desfecho, coisa e tal, né? Para não ficar dando muitos spoilers aqui. Mas esse filme, né? Algumas pessoas entenderam que esse filme tinha uma pegada de filme de terror. Tem muitas cenas gore no final do filme, sangue voando para todo lado, sangue indo em cima de uma plateia totalmente ensandecida, né, coisa e tal, né? Eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, tá? Mas o que esse filme me pareceu mais que foi digno de ganhar esse melhor roteiro em Cannes, né, no final das contas? Ele não é exatamente um filme de terror, ele é um filme que está fazendo uma crítica muito contundente, né, aos padrões de beleza, né, da nossa sociedade atual, né, que vamos dizer assim, hipervaloriza, né, a juventude, hipersexualiza a figura da mulher, né, no final das contas, né? A mulher só serve se ela for aquela figura jovem com um sex appeal muito forte, né? E você não considera mais nada daquela mulher, coisa e tal. E quando você é uma pessoa, e quando essa mulher está mais envelhecida, ela é simplesmente não tendo mais aquele sex appeal de antes, ela é simplesmente descartada e jogada no lixo, né? No final das contas. Então esse filme faz uma crítica extremamente contundente a isso, tá certo? Coloca, né, os personagens masculinos do filme, eles são até um pouco que idiotizados, né, por essa ideologia dessa beleza eterna e essa ideologia desse corpo feminino jovem e perfeito que é o que vende realmente, né, no final das contas. Eles são muito obcecados por isso a ponto deles serem totalmente ridicularizados no filme. E aí a figura do Dennis Quaid ali é impressionante com relação a isso, que ele realmente dá essa medida correta, né, desse homem que tem essa visão altamente sexista, altamente machista, de ver a mulher somente, né, como objeto sexual e que ela só vai ter valor não só para os homens, mas como para o público em geral, ela só vai vender se ela tiver essa figura de sex appeal extremamente forte e extremamente jovem, né? Agora, é muito interessante a gente perceber o duelo, né, entre essas duas mulheres que são uma só, né, no final das contas, né? Porque o que acontece? A mais velha, mesmo sentindo que a mais nova está deteriorando o corpo dela, ela não consegue cancelar o processo, que o processo poderia ser cancelado, né? Ela não consegue cancelar o processo, por quê? Porque ela fica também com aquela coisa, né, de ser a garotona jovem, que está tendo muito sucesso na mídia, coisa e tal. Então você percebe que essa ideologia, né, que sexualiza bastante a mulher, essa ideologia altamente sexista, também está na cabeça das mulheres, né? E o grande medo dela, né, era ficar velha e sozinha, né? O próprio cara lá que vendia, né, a substância para ela, né, quando ela dizia que queria desistir do processo, ele falava assim: quer ficar sozinha, isolada, você quer ficar velha, beleza, então é contigo mesmo, né? E ela não aguentava a ideia de ficar sozinha e envelhecida, né? Completamente descartada, completamente afastada daquela sociedade, né? Então é interessante a gente perceber também, né, que as mulheres também acabavam sendo meio que uma vítima, né, dessa ideologia, né, de beleza, dessa ideologia altamente machista, né, de você só valorizar o corpo da mulher. Cinematograficamente falando, gente, o filme é espetacular, porque você vai ter ali cenas, né, hipercloses, assim, que são altamente opressores, que passam essa ideia de uma forma extremamente contundente. Você vai ter closes, eu nunca vi tanto close de bunda, né, num filme americano na minha vida, né? E aí você
tá realmente ali hipersexualizando as figuras femininas, principalmente da versão jovem, né, da Demi Moore, né, ela é uma versão completamente hipersexualizada com esses closes, né, das danças, dos exercícios que ela fazia, mostrando closes gigantescos da bunda dela o tempo todo, aquela coisa toda, né, e para justamente mostrar como essa cultura, né, de juventude eterna, de manutenção da vida, de você não aceitar o processo de envelhecimento e morte, que é uma coisa natural da vida, né? Como isso era altamente opressor. Nesses closes, né, dessa hipervalorização, dessa hipersexualização da mulher, está muito colocado essa questão aí, né? Dessa ideologia, né? E o filme conseguiu passar isso muito bem. Vamos ter umas coisas altamente também escatológicas, né? Por exemplo, quando o Dennis Quaid vai dar o bilhete azul para Demi Moore, né? Ele fica comendo, né? E ele come, baba e cai restos de comida em cima da mesa, onde, na hora que ele está comendo, coisa e tal. E isso é colocado assim com hipercloses também, para ser uma coisa altamente repugnante. O filme tem umas passagens extremamente repugnantes, uma coisa bem gore mesmo, de filme de terror, né? B, coisa e tal, né? Mas com a intenção realmente de tirar o espectador da zona de conforto, né? De mostrar como essa ideologia pode ser de hipersexualização da mulher, de juventude eterna, de não aceitação da velhice e da morte, né? Como ela pode ser altamente contundente, como ela pode ser altamente violenta, né? Como ela pode ser altamente opressora na cabeça das pessoas, tá? E cinematograficamente o filme mostrou isso de uma forma espetacular, né? E aí, gente, é o tal negócio. É um filme que faz a gente refletir muito, né? Faz a gente refletir muito mesmo, entendeu? É... E quando, né, a plateia não reconhece mais, né, a beleza, coisa e tal, né? A plateia começa a tratar, né, essas mulheres como aberrações e começa, inclusive, a ser violenta com elas, né? Eu não vou dizer o que aconteceu aqui, né? Mas o filme ele tem um desfecho assim bem trágico, bem contundente, bem violento. Ele é um filme ele é um filme que agride demais o público. É um filme que agride muito o público, mas essa agressão ela é muito importante para quê? Para despertar reflexão nas pessoas de como essa cultura de beleza eterna, como essa cultura de juventude eterna e de desvalorização total da idade avançada, da velhice, da morte, né? Como essa cultura ela é muito incisiva, né, na sociedade ocidental como um todo, né? Muito interessante esse filme, ele é muito interessante nesse sentido, tá certo? Mais do que a coisa do terror, mais do que as coisas escatológicas elas servem, entendeu? Para pontuar com bastante violência, né, essa ideologia que é altamente opressora da sociedade, tá certo? Então, gente, vejam esse filme, vale a pena, tá? É uma coisa que vai realmente embrulhar o teu estômago de uma certa forma, mas também vai botar tua cabeça para pensar bastante sobre o que tem acontecido por aí ultimamente na nossa sociedade com relação a essa hipersexualização do corpo da mulher, com relação a essa hipervalorização da juventude, com relação a esse desprezo total pelas pessoas, pela velhice, esse desprezo total pela morte, essa cultura de prolongamento da vida, né, de luta contra essa morte, né, que se ela fosse mais bem aceita, né, não seria tão um processo tão doloroso assim. Todo mundo vai morrer um dia, a gente tem que aceitar isso, né? E o negócio é aproveitar a vida e não perder, desperdiçar a sua vida tentando prolongar a sua vida, né? Eu acho que essa é a grande mensagem desse filme. O Frei Beto, ele inclusive escreveu um artigo chamado Morte, Fenômeno Natural, que ele dizia que antigamente as pessoas aproveitavam mais a vida porque elas aceitavam mais, né, a passagem do tempo, o envelhecimento, a morte, e hoje em dia existe uma cultura muito grande de quê? De prolongamento da vida, tá? E aí as pessoas estão muito mais preocupadas em prolongar a vida do que curtir a vida. E aí elas acabam gastando a vida delas tentando prolongar a vida e não curtem a vida como deveria ser curtida. Esse filme tem muito a ver com essa mensagem desse texto do Frei Beto aí, chamado Morte, Fenômeno Natural. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende.
Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.